Sabe qual é um dos momentos mais importantes e interessantes na vida de uma pessoa? É a idade do porquê. É onde você começa a se questionar o porquê das coisas e o porquê de tudo. Esse período é bastante importante porque ele nos impulsiona ao crescimento, ele nos impulsiona às descobertas. O problema é que conforme o tempo vai passando, nós vamos sendo lapidados e nós vamos sendo poldados para que nós venhamos parar de fazer perguntas. E quando nós paramos de fazer pergunta, nós paramos de crescer e paramos de nos desenvolver. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de te convidar a voltar à idade dos porquês. Meu nome é Rami e acompanhe esse vídeo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a equipe de estatísticos liderada por Abraham Volt recebeu a missão de mapear os aviões que voltavam à base aérea, os lugares onde eles eram atingidos por tiros, com o objetivo de fazer a blindagem, escolher qual seria o melhor local para que a blindagem acontecesse. Qual era a problemática? A problemática era o seguinte: eles não poderiam, como é óbvio, durante a guerra, ter acesso aos aviões que caíram, então eles só tinham os dados dos aviões que voltaram. Então eles tinham esses aviões que voltavam e tinham por missão mapear quais eram as regiões dos aviões que eram mais atingidas. E com base nisso eles tinham que propor qual seria o local no avião que eles iriam fazer a blindagem. E por que eles tinham um problema na blindagem? Porque a blindagem, ela, além de ser cara, ela não poderia ser feita no avião todo porque ela impossibilitaria o voo. Então eles tinham que ser bastante clínicos e específicos nos locais que eles iriam fazer a blindagem. E como você pode ver, esse é o resultado do levantamento de dados da equipe de Abraham Volt. Como você pode ver, ele chegou à seguinte conclusão: que os pontos mais marcados, mais atingidos, entre eles eram as asas do avião. Então, quando nós olhamos para esses dados, nós pensamos, qual deve ser a região do avião onde deve ser blindada? Normalmente, como eu quando vi essa pesquisa a primeira vez, eu pensei, vamos blindar o lugar onde é mais atingido. Nós vamos blindar as asas do avião. E, na verdade, Abraham Volt ele recomendou exatamente o contrário. Ele recomendou que não reforçassem as áreas onde mais tinham tiros e blindassem as áreas onde não tinha nenhum tiro. E por que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão justificando a seguinte coisa: justificando que as marcas dos aviões, no mapa, os lugares onde o avião mais tinha tiro, significava que o avião conseguia, mesmo atingido nessas áreas, voltar para a base. E as áreas onde não havia nenhum tiro não significava que os aviões não eram atingidos nessas áreas. Significa que os aviões que foram atingidos nessas áreas, eles não tiveram possibilidade nem sequer de voltar à base. Então essas eram as áreas críticas do avião e eram essas áreas que deveriam ser blindadas. E por que Abraham Volt foi tão assertivo na sua tomada de decisões? Ele foi assertivo porque Abraham Volt ele entendia o poder das perguntas. Ele sabia fazer as perguntas corretas. Ele sabia que a problemática que ele tinha não era impedir que o avião viesse receber tiros, porque isso é impossível em meio à guerra. Ele não tinha a ambição de fazer com que o avião não viesse ser perfurado por balas. Ele sabia que o objetivo dele era impedir que o avião viesse cair. Então, para que o avião não viesse cair, a pergunta correta seria o seguinte: quais são as áreas críticas que eu devo blindar para que o avião venha conseguir a voltar para a base? Abraham Volt ele nos ensina o quão importante é nós sabermos realizar as perguntas corretas. Quando nós realizamos as perguntas corretas, elas têm o poder tanto de nos libertar quanto de abrir a nossa visão. A pergunta, ela tem dois poderes bastante diferentes. A pergunta, quando ela é feita de forma errada, ela tem o poder de nos limitar. Mas a pergunta, quando ela é feita de forma correta, ela tem a capacidade de nos habilitar a ir mais longe e de abrir a nossa forma de ver a realidade. Há mais ou menos 2 anos, minha esposa foi para uma entrevista de emprego. E ela achou que ia ser uma entrevista como outra qualquer que ela já havia realizado, só que era na área de vendas. Ela já tinha alguma experiência nessa área de vendas, então a entrevistadora, a recrutadora, já com uma certa experiência, convida para que ela entrasse na sala e começa a fazer algumas perguntas. Pergunta se ela gostava dessa área de venda, pergunta se ela gostava dessa ideia de bater metas, se ela estava acostumada a trabalhar com uma certa pressão, se ela gostava de trabalhar dessa forma. E
minha esposa respondeu sempre positivo para essas perguntas. Mas essa recrutadora, ela sabia, por conta da sua experiência, o verdadeiro problema que aparecia com os vendedores dessa empresa. Ela sabia o que realmente fazia com que grande parte desses vendedores viessem sair. E tendo esse conhecimento em mãos, ela teve a capacidade de realizar a pergunta correta, que fez com que minha esposa viesse ter a visão aberta e viesse se libertar daquela situação, e que a recrutadora também conseguisse resolver um problema. Essa recrutadora fez a seguinte pergunta: vem cá, você se acha muito mais parecida com um cordeiro ou com um lobo? Na hora que ela fez essa pergunta, minha esposa, na hora, ela pensou: bom, eu sou um cordeirinho. Eu me pareço muito mais com um cordeiro do que com um lobo. E isso foi importante, porque minha esposa percebeu que aquela vaga não tinha sido feita para ela e que se ela entrasse ela iria se frustrar. E foi fantástico para a empresa, porque graças à pergunta correta que essa entrevistadora fez, ela poupou tempo, poupou dinheiro, porque se minha esposa entrasse, iria se decepcionar, e em pouco tempo ela iria sair, e o processo de recrutamento nem sempre é barato. Então, graças à pergunta correta, ela conseguiu resolver um grande problema. Toda vez que alguém vem trazer alguma situação para nós normalmente vamos sempre cheios de certeza, cheios de opinião. Mas quando nós vamos olhar acerca do Mestre Jesus, ele agia de forma contrária. Ele entendia o poder das perguntas e ele também entendia o poder de você atingir o foco certo do problema. Certa vez, uma multidão de pessoas traz uma mulher. Jesus Cristo estava na praia escrevendo algo e na areia, e de repente eles trazem uma mulher, acusando essa mulher de ser adúltera, considerando ela uma prostituta. Então trazem para que Jesus Cristo viesse confirmar a ideia do apedrejamento. Porém, Jesus Cristo poderia usar vários argumentos, mas ele sabia qual era a verdadeira problemática ali. E Jesus Cristo, ele é clínico na sua resposta. Ele faz o seguinte: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus Cristo faz ali é abrir os olhos daqueles homens acerca da hipocrisia e fala o seguinte: olha, o importante aqui não é se ela pecou ou não, o importante aqui é que o pecado dela vocês não podem ter cometido o mesmo erro, mas vocês são tão pecadores quanto ela e vocês necessitam da mesma graça que ela necessita. Jesus Cristo, ele era clínico, ele sabia tanto fazer a pergunta certa quanto ele sabia tocar no ponto correto, e isso fazia com que as pessoas viessem se libertar. Isso é fantástico porque Michael Pantalon, ele fez uma pesquisa e ele defendeu a ideia de que a melhor forma de você motivar alguém, a melhor forma de você ajudar alguém a ir avante, a resolver um problema, é realizando perguntas. E segundo a teoria dele, é você realizando algumas perguntas aparentemente irracionais. Como assim? Ele usou um caso do filho, que normalmente tem problema na escola e que não quer ir para a escola. O filho detesta, ele não quer estudar. Quando o filho esboça normalmente esse desejo de não querer ir para a escola, a primeira coisa que o pai faz normalmente, ou a mãe, é querer reprimir. Não, mas você tem que estudar, você tem que se dedicar, e muitas vezes a criança não consegue entender, o adolescente, a importância da vida acadêmica. Então ele defende que você deve fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta seria: filho, de uma escala de 1 a 10, sendo 1 o mínimo e 10 o máximo, qual é o seu grau de satisfação com a escola? E vamos supor que o filho responde ali 4. Não, pai, seria 4. A segunda pergunta seria o seguinte: por que você não escolheu um número menor? Normalmente a gente se esperaria de se perguntar por que ele não escolheu um número maior. E normalmente essa não é uma pergunta correta, porque ele já vem cheio de desculpas, cheios de certezas, e quando você faz uma pergunta diferente, mas por que você não escolhe um número menor? Por que a escola recebeu um 4? Por que o seu desejo de ir para a escola é 4 e não 3, 2 ou 1? Quando você faz essa pergunta, você faz com que o filho venha perceber que os pontos positivos que a escola tem, e que não faz com que ele venha escolher um número 1, 2 ou 3. Ele pensa: bom, mas a escola tem isso, tem aquilo, e baseado nessa reflexão, você consegue motivar a criança de forma diferente. Isso funciona para várias áreas da vida. Nós temos que aprender a sermos objetivos quanto ao nosso problema e fazermos as perguntas corretas. Isso é tão poderoso que o marketing, ele conhece o poder das perguntas. E ele trabalha para responder perguntas que nem você sabe que você tem. Nós podemos usar, por exemplo, a Coca-Cola.
A Coca-Cola ela usa o marketing não baseado no seu produto, como gosto, como sabor, mas ela trabalha no seu marketing baseado no bem-estar. Normalmente, quando você vê uma publicidade da Coca-Cola, ela sempre te mostra o quão feliz você vai ser se você consumir aquele produto. Quando nós pensamos em marcas de absorvente para mulher, né, em Portugal o Penso Higiênico, quando nós pensamos nisso, normalmente a publicidade ela não mostra a realidade do dia difícil de uma mulher quando está passando por esse período, né, onde ela sente dores, onde ela normalmente tem alteração no humor. Normalmente essas publicidades trazem a ideia de liberdade, a ideia de felicidade, que é tudo que a mulher queria nesse período. Então, quando a mulher ela compra aquele produto, ou quando o homem, por exemplo, vai tomar uma cerveja, as publicidades de cerveja normalmente elas são baseadas não apenas no sabor, mas baseado em todo o ambiente, em todo o bem-estar que aquele produto pode te envolver, porque aquelas empresas elas sabem que na verdade ela tem que responder perguntas que muitas vezes você não sabe que você tem, porque elas entendem o poder da pergunta. Aprenda a fazer as perguntas corretas e aprenda a ser objetivo no teu problema. Quando você começar a se fazer as perguntas corretas, você vai entender que você vai conseguir resolver grande parte dos seus problemas. Em vez de você perguntar, por exemplo, por que todo mundo conquista, aprenda a perguntar como é que eu posso fazer para conquistar. Use as perguntas corretas para que você consiga ir muito além. Te desejo uma ótima semana, um grande abraço. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se questionar, a fazer a pergunta correta. Quem é que gostaria de receber esse vídeo? Envie para um colega seu, deixe o seu comentário, o que é que você achou, né, desse vídeo, e ative o sininho e se inscreva nesse canal para que essa mensagem consiga chegar para o maior número de pessoas, para que cada pessoa consiga ser uma pessoa melhor. Um grande abraço e tudo de bom para você!